Porto de Charleston, Carolina do Sul. Era a madrugada do dia 12 de abril de 1861. Por volta das 4h30 da manhã, o silêncio foi rompido por um estrondo. Canhões confederados abriram fogo contra o Forte Sumter. Esse momento marcaria o início de um dos períodos mais sombrios da história dos Estados Unidos. 3 dias depois, o então presidente Abraham Lincoln reconheceu oficialmente a gravidade da situação. Havia uma insurreição em curso e ele convocou 75 mil voluntários para enfrentá-la. Estava declarado: o país estava em guerra consigo mesmo. A Guerra Civil Americana tinha começado. Na época, muitos acreditavam que tudo se resolveria em uma única batalha, rápida, decisiva. Em Washington, cidadãos curiosos saíram de suas casas carregando cestas de piquenique e garrafas de champanhe para assistir ao que acreditavam ser o espetáculo final do conflito. O que veio a seguir foi uma guerra longa, brutal e devastadora. Uma guerra marcada por dor, destruição e cicatrizes que nunca seriam apagadas. No fim das contas, o preço pago foi altíssimo. Estima-se que cerca de 750 mil pessoas tenham perdido a vida. Essa não foi apenas uma disputa política ou territorial, foi uma batalha pela alma de uma nação, e as consequências dela ainda ecoam até hoje. Qual o motivo desta guerra? Realmente havia espiões alienígenas infiltrados? Você já se perguntou se alguém está observando o que acontece na Terra? E se eu te dissesse que momentos cruciais da história dos Estados Unidos podem ter sido vigiados, tá? Ou até influenciados por seres de outro mundo? Parece ficção científica, mas os relatos são reais, né? Estranhos objetos nos céus, figuras misteriosas em campos de batalha, sonhos proféticos e até interferências climáticas inexplicáveis. Coincidência? Ou sinais de uma presença invisível com muito interesse no destino da América? Fica até o fim, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga uma história. A Guerra Civil e os Visitantes. De abril de 1861. A Guerra Civil havia acabado de começar. Milhares de soldados da União cruzavam o país preparados para lutar. Mas alguns testemunharam algo que ninguém esperava. No céu, a lua parecia se mover de forma impossível, cercada por 3 círculos luminosos. Não era balão, não era fenômeno atmosférico, era algo que hoje chamamos de OVNI, e isso foi só o começo. Durante a Guerra Civil surgiram relatos de aparições fantasmagóricas, seres misteriosos e até premonições. Um dos mais surpreendentes aconteceu com o general George McClellan, que teria sido visitado durante um sonho pelo próprio George Washington, alertando sobre um ataque confederado. Ele mudou seus planos e salvou a capital. Coincidência? Ou uma mensagem enviada de alguma outra inteligência? Interferência em batalhas? Na famosa Batalha de Gettysburg, uma visão inexplicável guiou o coronel Chamberlain para o local exato onde sua tropa seria decisiva para virastro o jogo. A figura que o guiava usava um chapéu antigo e se parecia com, adivinhe, George Washington. Curioso, não? Testemunhas foram entrevistadas, relatos colhidos, muitos diziam a mesma coisa. E se alguém estivesse usando uma figura familiar para guiar decisões importantes no momento mais frágil dos Estados Unidos? O tornado que salvou a capital. Volte no tempo para 1814. Os britânicos marcham sobre Washington, a cidade está prestes a ser destruída, quando do nada uma tempestade se forma em um dia ensolarado. Chuva forte, um tornado atravessa as tropas invasoras e apaga os incêndios. Resultado: Washington é salva. Até hoje ninguém consegue explicar aquele fenômeno climático repentino. Mas, e se não fosse um fenômeno natural? Você pode pensar, tudo isso são apenas lendas antigas, mas então, por que os avistamentos continuam nos dias de hoje? E mais importante, por que o governo dos Estados Unidos tenta esconder isso? Roswell, segredos e tecnologia. Em 1947, em Roswell, Novo México, uma nave caiu. Os jornais estampavam disco voador recuperado. Mas no dia seguinte mudaram a história para balão meteorológico. Só que testemunhas começaram a falar, inclusive o próprio major que investigou o caso. Ele levou fragmentos da nave para casa, e eles não se pareciam com nada feito na Terra. Documentos do FBI foram liberados. Alguns falam de 3 naves recuperadas, o que o governo não quer que a gente saiba. Tecnologia alienígena e poder militar. A verdade pode ser ainda mais inquietante. Os objetos voadores não identificados, como o famoso tic-tac, se movem de formas que desafiam as leis da física. Aceleram sem propulsão, fazem curvas impossíveis, pairam no ar como se a gravidade não existisse. Pilotos experientes da Marinha viram, filmagens oficiais foram divulgadas. E agora, o debate já não é mais se existem, mas sim por que estão aqui. Será que esses seres, quem quer que sejam, estão apenas observando? Ou será que têm interesse direto no que acontece por aqui?
Desde os tempos de Jefferson e Franklin até os dias atuais, o padrão se repete. Em momentos decisivos da história da americana, surgem luzes, figuras e mensagens misteriosas. Estariam os Estados Unidos sendo guiados desde o início por inteligências de outro mundo? E aí, o que você acha? Eles estão nos observando, tentando nos proteger ou estudando nossos conflitos para algo ainda maior? Então, o que tudo isso significa? A verdade é que, por mais que tentemos responder, ainda não sabemos ao certo, né? Os objetos registrados tinham comportamentos que desafiam completamente a lógica da nossa tecnologia atual. Voos com trajetórias incomuns, mudanças bruscas de direção, velocidades altíssimas e até a capacidade de pairar no ar de forma estável, tudo isso foi observado, documentado, mas não explicado. E pensar que essas informações vieram do próprio governo dos Estados Unidos, o ex-diretor do programa secreto do Pentágono, conhecido como ATIP, conseguiu que os vídeos desses encontros fossem desclassificados. Mas só anos depois, com o envolvimento de organizações civis como a To The Stars Academy, essas imagens começaram a ganhar os olhos do público. O objetivo era claro: mostrar que existe algo lá fora e que não temos como dizer o que é. E em junho de 2021 veio o ponto alto: um relatório oficial do governo norte-americano enviado ao Congresso analisando 144 casos de fenômenos aéreos não identificados. A manchete? Só um desses casos teve explicação: um balão esvaziando. Os outros 143 continuam sendo um mistério. Esse relatório é, até hoje, a declaração mais direta e surpreendente do governo americano sobre o assunto. E ele traz algo ainda mais chocante. Talvez, para entender esses fenômenos, a gente precise ir além das leis da física que conhecemos. Isso não é ficção científica, é um documento oficial. E ele está dizendo que talvez precisemos de mais ciência, mais conhecimento para sequer compreender o que foi registrado. Então, a pergunta que não quer calar: esses objetos são nossos? São de outro país? Ou seriam de fora deste mundo? Muitos acreditam que sim, que estamos diante de uma tecnologia tão avançada que parece impossível que tenha sido criada por mãos humanas. E o mais curioso, os militares não negam mais essa possibilidade. Seja qual for a resposta, o que estamos vendo é um momento único na história. O tipo de informação que até pouco tempo atrás seria escondida ou desacreditada, agora está vindo à tona. E talvez o mais importante de tudo isso nem seja o mistério em si, mas o que ele nos provoca: curiosidade, debate e vontade de entender o que está acontecendo. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando esses e outros mistérios do universo, não deixe de visitar o nosso canal. Tem muito mais vídeos como este, cheios de descobertas, perguntas sem resposta e teorias que fazem a gente repensar tudo o que sabemos. Então se inscreva, ative as notificações e venha com a gente nessa jornada para entender o que ou quem está lá fora. Porque uma coisa é certa: esse assunto está longe de acabar.